Hoje a gente fala de espionagem e de mistério. O que é, como trabalha e para que trabalha a tão temida CIA, a agência de inteligência americana que tudo ouve, tudo vê, sem nunca ser vista ou ouvida por ninguém. Onde está a CIA no Brasil? Você vai na embaixada americana, ela não está. Claro, elas são diplomatas. Onde está? Eu quero saber. Se você for procurar nos livros de história, a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, foi o braço do tio Sam que viabilizou o golpe de 1964 no Brasil. Tudo muito bem documentado, uma conspiração na prática, sem muita teoria. Foi uma coisa assustadora que envolve respaldo e apoio a alguns dos crimes mais terríveis da ditadura, incluindo tortura. Só que isso é a CIA no Brasil, assustadora e com uma atuação mortal. Em Cuba, a CIA é vista como o coiote burro e desastrado do desenho, sabe? Sempre correndo atrás do seu papaléguas, chamado Fidel Castro. É um fato histórico, eles bolaram mais de 600 planos para matar o cara. Sério, tinha charuto envenenado, spray alucinógeno, equipamento de mergulho contaminado com tuberculose e bazuca. Bazuca. Com respaldo da CIA, o plano de Veciana para matar Fidel Castro é simples, porém arriscado. Nós pensamos que podíamos acabar com o governo com uma bazuca. E tem outros casos anedóticos que, pro espanto de todos, são reais. Tipo aquela vez durante a Guerra Fria, em que a CIA inventou um esquema multimilionário de mineração oceânica só para tentar achar os destroços de um submarino russo. Quando a imprensa descobriu isso, os caras disseram que não podiam negar nem confirmar. Essa saída tão malandra virou um clássico no direito e ganhou até um nome. Isso aí chama Resposta Glomar, em homenagem ao submarino que eles estavam procurando. De um lado, tinha a obrigação legal de informar jornalista e de outro, tinha segurança nacional. Então a agência precisava se equilibrar entre essas duas necessidades aí. Por um lado não podia mentir, tinha que dizer a verdade. Por outro, tinha que saber omitir, porque escancarar toda a verdade era meio inconveniente. E foi assim que a Harriet recebeu da CIA o texto super ensaboado que segue. Por interesse da segurança nacional, o envolvimento do governo dos Estados Unidos nas atividades em questão não pode ser confirmado nem negado. A existência ou inexistência de materiais e documentos que possam revelar qualquer conexão ou interesse da CIA nas atividades do Glomar Explorer é devidamente classificada como secreta. Já no cinema americano, claro, a coisa é totalmente diferente. Lá, a CIA não espalha o terror no Brasil e nem é incompetente em Cuba. Não, pelo contrário, lá a CIA faz carro pular de paraquedas. Isso aí foi mostrado num documentário muito sério chamado Velozes e Furiosos 7. Salve Clube do Fim! Vocês já assistiram um DVD pirata? Não que eu já tenha feito isso na vida, que vem com aquela tela no começo dizendo que a CIA e o FBI vão bater na sua porta porque você tá vendo filme pirata? Ah, seu pobre! Vocês já tiveram um pesadelo com isso? Que a CIA e o FBI vão bater na sua porta porque você tá vendo filme pirata? Só perguntando, tá? Pra uma amiga. Esse negócio de pirataria, cara... Eu já trabalhei em rádio comunitária e, tipo, na época a galera chamava de rádio pirata. Pô, velho, eu tô repreensivo agora. Será que a Polícia Federal vai bater minha porta? Toque, toque, toque. A CIA
normalmente trabalha em conjunto com outras estruturas do Estado americano. Tem o FBI, que a gente também conhece dos filmes, as forças militares e também a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Essa última sigla que eu mencionei, a NSA, embora ela tenha sido fundada em 1952, ela foi ficar famosa mesmo só nesse século. Já faz quase 10 anos em que você ouve falar de Julian Assange e das revelações do Wikileaks. Em resumo, o que o Wikileaks fez foi vazar documentos da NSA que permitem a gente entender como e onde operavam a CIA e outras estruturas do governo americano. E esse vazamento de informações foi mas tão grande, tão escandaloso, que muita coisa passou batido. Por exemplo, você sabia que o Wikileaks revelou uma troca de mensagens entre o Michel Temer e os americanos? Tá lá. Presidente em exercício do Brasil era informante da inteligência dos Estados Unidos. E direto para o texto. O novo presidente interino do Brasil, Michel Temer, era informante da Embaixada da Inteligência dos Estados Unidos, revelou o Wikileaks. Segundo o site de denúncias, Temer se comunicou com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil via telegrama, e tal conteúdo seria classificado como sensível e apenas para uso oficial. Pois é, dessa eu aposto que você não sabia. Existem documentos oficiais vazados mostrando que o Temer se correspondia e dava informações dos bastidores da política brasileira para outro país. Talvez o que você já tenha ouvido falar é que agentes da Lava Jato também podem ter sido cooptados para fazer coisa bem parecida. Um grupo de 23 congressistas americanos enviou no último dia 7 de junho uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos pedindo que o governo de Joe Biden torne públicas as informações sobre como os órgãos de investigação do país cooperaram com a Operação Lava Jato no Brasil. Essa foi a Mariana Sanches na BBC, e ao noticiar essa demanda por parlamentares dos Estados Unidos, ela explica a motivação dele. A apreensão com a possibilidade de que investigadores americanos possam ter se envolvido ou participado de atos recentemente considerados ilegais pelo Supremo brasileiro, que anulou todos os julgamentos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, após apontar parcialidade do então juiz federal Sérgio Moro no caso. Eles temem que as ações de agentes investigativos americanos possam ser vistas como interferência na política nacional brasileira, já que a Operação Lava Jato levou ao impedimento da candidatura presidencial de Lula em 2018 e alçou Moro a ministro da Justiça do atual presidente Jair Bolsonaro. E os parlamentares tinham toda a razão para acreditar que o motivo da preocupação era real, porque, paralelamente à possível cooptação de membros da Lava Jato, vieram provas robustas de que os Estados Unidos usavam esse aparato para grampear de tudo aqui. E quando eu falo de tudo, é desde setores da Petrobras que desenvolviam tecnologias inéditas até o avião da então presidente Dilma Rousseff. Uma reportagem exibida pela Rede Globo indicou que a presidente Dilma Rousseff foi alvo direto de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A matéria mostrou documentos classificados como ultrasecretos com códigos e fotos que comprovariam o monitoramento por telefonia e internet da comunicação entre Dilma e seus principais assessores. O material foi entregue ao jornalista Glenn Greenwald no início de junho por Edward Snowden. Na época, o escândalo internacional foi mas tão grande que o governo dos Estados Unidos teve que aceitar sentar para conversar. Como vocês viram, o presidente Obama marcou uma reunião comigo logo após a primeira sessão do G20, entre a primeira sessão do G20 e o jantar. Nessa ocasião, nesse encontro, eu transmiti ao presidente Obama a posição brasileira sobre a questão das denúncias de espionagem. Qual era a posição brasileira? Primeiro, a minha indignação pessoal e a do conjunto do meu país com as denúncias de espionagem praticadas
contra o governo, contra as embaixadas, contra empresas e cidadãos brasileiros, pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Fiz ver a ele que esse tipo de relacionamento que nós tínhamos, que é baseado no fato de sermos grandes democracias nesta parte do mundo, é incompatível com um ato de espionagem ou atos de espionagem. Queria ser uma mosquinha nessa sala, hein? Mas o fato é que até hoje ninguém sabe como foi essa conversa nos bastidores do G20. O que se sabe de público é que o Joe Biden, que era vice do Obama, então, visitou o Brasil pouco tempo depois para dizer que eles não iriam mais xeretar o Brasil de novo. Nunca mais. Só faltou pedir desculpa, né? I know the issue matters a lot to people here. Sei que o assunto preocupa muita gente por aqui, assim como nos Estados Unidos. A presidente Dilma e eu tivemos uma chance de conversar a respeito. Contei o que ela já sabia, que o presidente Obama ordenou uma revisão imediata depois das divulgações e, com base nas instruções dele, fizemos mudanças reais em nosso processo e estamos adotando uma nova abordagem quanto a essas questões. Só como curiosidade, você sabia que foi aí, por causa desse escândalo, que o Brasil começou a cogitar a instalação de um cabo submarino de internet ligando o Brasil e a Europa? Isso porque, até então, toda a nossa internet passava pelos Estados Unidos. Bom, mas continuando. Pouco tempo depois disso tudo, todos os supostos colaboradores dos Estados Unidos tinham se dado muito bem. A Lava Jato, por exemplo, tinha virado uma força política com cadeiras na Câmara e no Senado. E o Michel Temer, que comprovadamente informava os Estados Unidos desde 2006, ora, vejam só, tinha virado presidente. Foi golpe. Já os espionados ficaram na pior. Dilma sofreu um impeachment e a Petrobras não pôde fazer nada quando Temer começou os leilões do pré-sal, uma das descobertas mais importantes da história da indústria petrolífera do Brasil. O presidente Michel Temer se manifestou na conta dele no Twitter hoje para comemorar os resultados do leilão do pré-sal que aconteceu hoje. Para o presidente, ele classificou aí o resultado de excelente, disse que os bônus de outorga, que são ali o que é pago inicialmente pelas empresas vencedoras, foram expressivos e que a parte em óleo que vai ser destinada à União também é significativa. Mas o presidente ressaltou mesmo a importância dos investimentos que esse leilão, que essa nova exploração do pré-sal vão trazer para o país e os 500 mil empregos que se espera que sejam gerados com tudo isso. Acompanhe um trecho do que disse o presidente hoje. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, estados e municípios. É meio que não dá para estabelecer relação direta com os fatos anteriores sem dar aí uma conspiradinha. Mas olha só, pois essa história termina com o Bolsonaro eleito em 2018 recebendo na casa dele, no Rio, o conselheiro de segurança John Bolton. Vocês acham que ele bateu continência? Claro que bateu continência. Hoje, na Mostra Meteoro de Arte Digital, é a arte do Trilobyte Art. Tá aí o Twitter para quem quiser seguir Trilobyte Art, e eu vou mostrar aqui mais uma obra muito legal, que é este lindo e hipnotizante Venonat. Da história recente do Brasil, a gente tira um exemplo da função geopolítica da CIA. Pela história que a gente contou, dá para ver com que objetivos a agência atua, mas não dá para entender como ela atua. E é aí que entra Andrew Bustamante.
Esse cara foi um operador de inteligência, ou o que você chamaria de um espião. E hoje ele é um desses coaches que te ensinam a ganhar dinheiro. Eu sei que parece tudo muito suspeito, mas ele tem um respaldo para dizer que ele passou pela CIA. Agora, se o que ele ensina como coach serve para alguma coisa ou não, isso já é outra história. Tô começando a ficar seriamente preocupada com o rumo que esse roteiro tá tomando. Uau! Bom, o fato é que o melhor relato que a gente tem sobre como a CIA recruta os seus agentes é o dele. Diz esse cara que quando você vai se inscrever para um concurso público, a CIA tá lá com um algoritmo revisando as inscrições. E aí, quando eles encontram alguém com o perfil que eles querem, atenção, abre um pop-up avisando de uma outra oportunidade. Aí você clica no pop-up e alguém liga para você. Mas o mais interessante é sobre o perfil desejado para ser espião da CIA. Eles preferem, segundo esse coach, gente que veio de ambientes familiares desestruturados. E tem uma razão para isso. Vamos ouvir. The additional layer that is unique to myself and all professional intelligence officers is o traço, né, que há em comum ali entre ele e outros agentes de inteligência. O que será? That when we are recruited into intelligence service, specifically when CIA recruits field operators. Quando eles são recrutados pela CIA, pelas agências de inteligência. It's fairly transparent. They tell you that you were recruited because you are a little fucked up. Ele diz que eles dizem pra você que eles te recrutaram porque você é fudido da cabeça, basicamente. Tell you that you were recruited because of a certain psychological profile that makes it so that you pragmatically view things like secrets and lies. Diz ele que você é recrutado porque você tem um perfil psicológico que faz com que você veja as coisas em termos de segredos e mentiras. There's a few different terms. We call it moral flexibility. Uma flexibilidade moral. Depending on the situation, there are some things that I would deem immoral, but to do them in a different situation is totally acceptable. Ele diz que algumas coisas ele consideraria imorais em algumas situações, mas dependendo da situação, ele poderia achar aceitáveis. Onde é que vai isso? And that's just something that I'm wired to be, that's been wired in me since I was a kid, but CIA understands how to take advantage of that, how to use that in a way that benefits American national security. Ele diz que a CIA gosta disso porque eles veem como usar isso de uma forma que seja em benefício da segurança nacional. Em geral, o objetivo do operador de inteligência é conseguir o que ele chama de assets, que são recursos ou ativos. Ele está falando de gente que no país espionado aceita colaborar com ele e contar segredos. E é porque ele sabe achar assets que ele sabe achar clientes, e por isso agora ele dá conselhos de negócio. Tá bom, papo de coach, mas vamos focar no conceito de asset. In recruitment operations, what you're looking for is people who will be good assets. Em operações de recrutamento, você está procurando pessoas que sejam bons assets. In the business framework, what you're looking for is people who will be good customers. An asset... E num negócio, você está procurando pessoas que sejam bons clientes. And a customer are almost the same thing, right? A customer is the most important asset of a company. And what is a... Um asset e um ativo ali e um consumidor são praticamente a mesma coisa, porque o consumidor é o principal ativo de uma empresa, né? Customer do. A customer provides something of value in exchange for something they want. What does an asset do? They provide something of value in exchange for something they want. So, ele define, diz que tanto o cliente quanto o ativo, o asset, dão alguma coisa de valor em troca de alguma coisa que eles querem.
So it's really a one-for-one comparison as long as you understand the language of espionage and the language of business. So, Ele diz que é praticamente a mesma coisa, desde que você entenda a linguagem da espionagem e a linguagem dos negócios, que é exatamente o que ele está vendendo aí, né? what we did in espionage is every time you're trying to develop a source, you're always asking yourself the question, will this source be a good, reliable asset in the future? Will they do what we tell them to do? Will they be able to provide information in the long term, not just once or twice, right? Is the information they provide high value information? It's the same thing you're doing with a customer. Will this customer... E aí ele quer saber, quando ele está aí desenvolvendo um relacionamento, né, com uma possível fonte ali de informações, como um espião, ele quer saber se ele vai conseguir informações constantes e confiáveis dessa fonte. Uma relação de longo prazo aí, né, e que seja beneficiosa para ele. Ok, acho que eu entendi o ponto. E no fundo tem uma coisa bem importante aí. Tanto a espionagem quanto um negócio são uma relação comercial. Os espiões a gente já sabe quem são. Agora resta saber o que os nossos assets tiravam dessa relação, hein? E mais, eu também sou detetive particular.